Boa noite a todos. Boa noite, Adir, bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Adir, e muito bem-vindo também, Viola. Obrigado. Opa, boa noite, Adir. Prazer te receber novamente aqui. Um abraço grande, meu amigo. Boa noite, Jefferson. O Adir, parece que esse cargo te deixou você mais circunspecto. Mas quem vai fazer pergunta é o Mário Vitor. Não, mas só explicando, eu só mantive com vocês que eu havia me comprometido. Eu estou com a garganta bombardeada, estou me sentindo mal. Amanhã já tenho um médico marcado, está tudo inflamado aqui dentro. Mas vamos embora, vamos fazer. Tá. Peço perdão pela aparência mais circunspecta do que o normal. Entendi. Garganta é realmente horrível. E agradecemos seu sacrifício. Um prazer estar com vocês. O Adir, na presidência da Agência Nacional de Saúde, eu queria só lhe pedir um pequeno levantamento panorâmico. Quais são os principais desafios que estão colocados na pauta atualmente que geram preocupação maior em relação a questões jurídicas, por exemplo, segurança, a amplitude dos atendimentos, as relações com os planos de saúde? Quais são as suas maiores preocupações? Mas são problemas atuais, porém antigos, né? Não são problemas novos. E, de vez em quando, o noticiário, né, revela questões que até hoje não foram resolvidas. Por exemplo, nos chamados contratos empresariais coletivos, rescisões unilaterais, ou seja, rescisões que são operadas pela operadora de plano de saúde. Como todos nós sabemos, os contratos coletivos não são regulados, ao contrário dos individuais. Os individuais são regulados. O que significa isso? O reajuste de um contrato individual é fixado pela ANS. A lei não previu a mesma coisa para os contratos coletivos. Então, é um cálculo que se faz mediante índices, e as reclamações sobre possíveis abusos no reajuste são históricas, né? Sempre acontecem. E o contrato individual não pode ser rescindido unilateralmente, né? Só em caso de fraude ou em caso de inadimplência. Já o coletivo, a lei, repito, ela não limitou, o que gera um debate jurídico permanente e uma pressão sobre a ANS para que a ANS faça a regulação que a lei não quis fazer. E, afora isso, as questões relativas ao rol de procedimentos, questões relativas, e agora temos aqui no Rio de Janeiro, vocês devem estar acompanhando também, o problema de uma operadora que interrompeu, por falta de pagamento, a rede prestadora, né, de pessoas, tratamento de pessoas com câncer, tratamento de pessoas com crianças, normalmente, com transtorno do espectro autista, enfim. Então, são questões que não são de agora, mas continuam atuais, infelizmente. Tereza. Essa questão que você mencionou aí dos coletivos não serem regulados, né, e hoje não se consegue mais contratar um plano de saúde individual, difícil, você pode ligar para as operadoras, elas falam que não tem, né? Exatamente pelo fato de serem regulados. Exato. Você disse aí recentemente numa entrevista, para nós, por exemplo, classe média, é muito difícil, né? A gente tem que fazer adesão por uma entidade, um sindicato, um grupo, um consórcio, não sei o quê, ou até, às vezes, abrir uma microempresa para ter um jeito de contratar um coletivo, que não é regulado. Numa entrevista aí recentemente, você disse o seguinte, que vai tentar negociar, mas que, se for preciso, imporá uma regulação também aos coletivos, não é?
que pé está isso? Por que não se pode impor uma regulação mínima, sabe, para que a gente não fique sujeito a reajustes extorsivos como os que vêm sendo praticados nos últimos anos? Tereza, já existe na agenda regulatória da ANS, né, só para o pessoal saiba, toda agência, não é só a ANS, né, toda agência reguladora, ela tem que propor um plano estratégico e uma agenda que vale por 2 ou 3 anos. Essa é a agenda de 2023, 2025. Já consta um item que regula o que a gente chama de regulação pelas beiradas, os planos coletivos. Né? Por que eu estou falando pelas beiradas? Não estabelece a proibição de rescisão, mas cria proteções ao consumidor. É a ideia de que torna menos pior a situação. Então, isso é algo que faz parte da agenda regulatória e a qualquer momento vai entrar em pauta. Tá? Enfim, vai resolver o problema? Não, mas você estabelece. Né? Isso é uma ideia que talvez não, com certeza eu vou colocar na próxima agenda regulatória. Você proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos de pessoas idosas e pessoas portadoras de determinados transtornos globais, você praticamente acaba com a rescisão unilateral. Porque não se rescinde contrato unilateralmente quem é jovem, de quem é saudável. Né? Que claro. dá lucro para o operador. Não dá despesa, Então, talvez fosse um caminho. Fica proibida a rescisão, não pode estender a regulação do individual para o coletivo, que provavelmente geraria uma judicialização sem precedentes na história dos planos de saúde, que é ruim para todo mundo, sugere insegurança, né? Decisões conflitantes, uns juízes vão conceder, outros não vão conceder, enfim. Então, talvez o caminho seja estabelecer que fica proibida a seleção de risco. O que é seleção de risco? É isso. Você pega uma carteira de pessoas mais idosas, com alto índice de sinistralidade, pessoas que, com a idade, acontece com todo mundo, têm as chamadas doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, etc., etc., proíbe as operadoras de fazerem seleção de risco. E define o que é seleção de risco. Talvez o caminho seja esse. Seria um caminho, na prática, que proibiria a rescisão unilateral, porque, repito, não se rescinde contrato de pessoas saudáveis e jovens, né? E isso seria talvez um caminho juridicamente mais seguro, porque vai ser difícil você vislumbrar, embora de cabeça de juiz possa superar tudo, né? Jefferson sabe desse ditado, mas não só de cabeça de juiz, mas dizer que vale, que é ilegal você proibir rescisão unilateral de pessoas hipervulneráveis. Né? Então, vamos ver. Talvez... O preço, o reajuste, não tem como a ANS nos garantir, aos que estão nos planos coletivos, um reajuste mais razoável, porque são muito extorsivos na medida em que não é... A ANS só fixa dos individuais, não é o índice de reajuste. Isso. Então, a gente fica na mão deles. Não tem como mudar isso? Também faz parte da agenda regulatória, Tereza, a previsão de se aplicar apenas um índice. Atualmente se aplicam 2, o índice de sinistralidade e o índice financeiro, IPCA, esses índices, né? Porque qual é a alegação? Aliás, eu soube disso pela primeira vez quando eu estava na Secretaria do Consumidor, que nós questionamos, né, a ANS sobre os aumentos bem acima da inflação. E eles responderam, olha, mas a inflação do setor médico, do setor regulado, é diferente e de fato é.
E, aliás, eu estou até pensando também, eu quero me reunir com o Márcio Postman, do IBGE, propor a eles que o IBGE faça uma pesquisa de inflação exatamente nessa área, para a gente ter uma segurança. Qual é a inflação? Porque a nossa inflação, a inflação de nós, cidadãos comuns, a gente sabe, se quiser saber o que compõe essa inflação, a gente vai lá e sabe. Esses itens estão... Basta ter a curiosidade de ir lá pesquisar. Agora, desse setor, quais são os itens que compõem o preço do plano de saúde, entendeu? Então, você tendo aí, de um órgão oficial como o IBGE, essa medição... Agora, eu estou te dizendo, isso são ideias, tá? Não estou dizendo que vai ser assim, mas eu vou conversar com o Márcio Postman e quero ouvir dele a viabilidade de o IBGE fazer essa pesquisa. Bom, agora a pergunta é do aniversariante do dia, Jefferson Miola. Parabéns. Obrigado aqui, o Mário cometendo uma inconfidência. Mas não vai comemorar. Obrigado, meu amigo, pela... Pois é, não sabia também, não. Meus cumprimentos. Felicidade. Parabéns, Miola. Obrigado, gente, obrigado. Estou sendo brindado aqui com a presença, estar aqui nesse ambiente com vocês e conversando sobre um tema tão relevante, mas agradeço muito a vocês. Mas o Adi, tu estavas comentando sobre essa dificuldade que tem de se aferir exatamente a inflação específica do setor, mas nós estamos tratando de um setor que os dados econômicos são superlativos. Eu não sei se seria possível também uma análise econômico-setorial. Segundo informações recentes, balanço do primeiro trimestre deste ano, a receita das operadoras de plano de saúde foi de quase 100 bilhões de reais no primeiro trimestre. E um lucro líquido também muito impactante, de quase 8%, né? E essas empresas permanentemente alegam desequilíbrio econômico-financeiro, necessidade de aumentar as mensalidades por conta de custos crescentes dos planos, de internações, dos medicamentos, dos insumos e tal. Não é esse setor de, olha, nós estamos falando aqui de 90 e poucos bilhões, quase 100 bilhões, quando o orçamento do sistema público de saúde, o SUS, ele é quase 200 e poucos bilhões de reais. Não é possível também uma análise econômico-setorial para se pensar uma estratégia de proteção aos beneficiários desses planos de saúde no momento de reajustes? Olha, Jefferson, de fato, essas reclamações, né, dos planos também são tradicionais, né? Embora os indicadores apontem lucro líquido, lucro operacional, né, elas sempre alegam as operadoras estarem operando no limite, né? Então, isso é algo que também tem que ficar transparente. Qual é um problema que eu quero ver como superar? Para voltar, eu vou abrir esse parênteses aqui para voltar ao assunto. Esse desenho das agências, particularmente da ANS, é um desenho ruim. Por quê? Vocês sabem que são 5 diretorias. Cada diretoria é uma ANS. Cada diretoria funciona de uma maneira quase que fechada, né? Cada uma tem o seu corpo técnico, cada uma se especializa na sua temática, na sua área de atuação. E quando determinadas questões chegam à diretoria colegiada, isso é outra questão, o regime é colegiado, não é presidencialista. Eu tenho o mesmo peso de voto que qualquer outro diretor. A única diferença é que o presidente pode ter o voto de Minerva, caso haja empate, né? E fica difícil saber, né, quais são os critérios que em cada área... Então, tem uma diretoria chamada DIOP, que é quem cuida dessa questão dos reajustes. Eu vou sentar com o diretor da DIOP para a gente, né, eu entender qual é a metodologia utilizada na fixação dos reajustes. Também tem que ter a palavra do Ministério da Fazenda.
Então, isso não é a ANS sozinho, né? E procurar dar transparência e jogar luz nessas alegações das empresas, né? Pô, se elas vivem com lucro operacional, com lucro líquido, e por que estão operando no limite, né? Isso precisa ficar transparente também, as pessoas precisam entender. Isso pode ser bom até para as operadoras, as pessoas entenderem, olha, se não for esse o reajuste, o plano quebra. Mas elas têm que mostrar isso, que isso, até hoje, fica no plano da retórica e fica uma certa chantagem, né? Porque, ó, se não der o reajuste que eu quero, o plano quebra, né? Se regular dessa ou daquela maneira, o plano quebra. Então, isso tem que ser demonstrado, né? Saber se é isso mesmo. E eu tenho a impressão de que não é bem assim. Sim. Sou eu. Adi, nesse sentido, há um racional. Pessoas dizem que há uma tendência das agências reguladoras irem sendo capturadas por interesses do mercado. Como é que você avalia? Nesse teu caso, parece que a coisa parece que caminha do outro lado. Não são interesses dos players que estão sendo beneficiados, mas parece que você está nessa função no sentido oposto, que é o de justamente representar ou tentar compor os interesses dos cidadãos também, e dos usuários, principalmente. Como é que você avalia isso? E faz sentido isso no caso da ANS? Olha, Mário, isso talvez explique o fato de eu não ser ligado a nenhum setor do mercado, talvez explique a resistência ao meu nome lá no Senado, quando houve a votação, né? Foi a votação talvez da mais apertada, né? Houve muita resistência ao meu nome. E nós sabemos, né? Eu sabia, todo mundo sabia, que essa resistência ela foi operada por determinadas operadoras de plano de saúde, né? Então, houve o risco muito grande de eu não ter sido aprovado. Eu estou lá há um pouco mais de um mês, né? Há pouquíssimo tempo, estou tomando pé, enfim, de Claro, uma agência e tal. Rapaz, assim, do ponto de vista... Desculpa. Da convivência, de tudo que eu me informei com os atuais, em relação aos atuais diretores, eu desconheço que algum deles tenha ligação desse tipo com o mercado. Então, eu quero ser muito honesto aqui. Desconheço. Não me parece. Agora, tem outra questão, que é quanto menos transparente a agência for, quanto mais refratária a reclamos dos consumidores, dos beneficiários, né? Dando uma resposta estritamente técnica, não ouvindo o setor, né? Não ouvindo as entidades de consumidores, né? Essa ideia de que a agência é capturada pelo mercado acaba ganhando força, né? Então, quanto mais transparente nós formos, eu quero discutir esse desenho de cada diretoria ser um feudo, do meu ponto de vista, é inaceitável. E eu tenho muita dificuldade com isso, porque a cara pública da agência é a minha. Claro. Né? Embora, repito, eu estar no mesmo... O título presidente, ele é só de representação. Mas, por conta da minha trajetória, eu fui presidente de OAB, fui deputado, eu sou conhecido, eu não sou de dentro da agência, eu sou de fora da agência, né? E ninguém sabe, nem tem por que saber, que a agência tem esse desenho de diretorias ultra especializadas e fechadas, né? Então, eu vou querer discutir esse desenho. Esse desenho é ruim. Esse desenho é pouco transparente.
as pessoas não entendem, né? E, por conta de tudo isso, acaba se fortalecendo uma ideia que, pelo menos até que eu perceba algo diferente em relação à ANS, é uma ideia equivocada de que a agência é capturada pelo mercado. Né? Joia. Pergunta? Posso? Não sei se a Tereza teria um questionamento. Tereza, tu queres perguntar? Vou. O que fortalece muito essa percepção negativa da agência é o serviço de atendimento às reclamações, né, dos usuários, dos cidadãos, porque é muito burocrático. Agora mesmo teve aí um internauta falando isso. A pessoa vai lá e fala isso, olha, o meu plano de saúde está se recusando a autorizar tal procedimento, como eu vi recentemente, que era um caso de aneurisma, o plano de saúde não queria autorizar o stent. A pessoa vai lá, e aí o funcionário da ANS anota lá e tal, sei lá, fica meio que por isso mesmo, sabe? As pessoas queriam a agência mais interessada nos problemas. Eu não sei se é uma diretoria ou se é um serviço, que como você pretende tratar disso, desse tipo de queixa que existe em relação à ANS? Olha, Tereza, ligada a essa dimensão especificamente, nós temos a diretoria de fiscalização, a DIFIS, que ao longo dos anos ela foi desidratada. Ela está muito esvaziada. Você não vê hoje mais fiscais da agência visitando uma operadora. Então, isso é algo que vai ter que ser visto. Nós temos como instrumento para a cidadania a chamada NIP. Muita gente não sabe, mas é a notificação de intermediação preliminar. Muitas vezes, o simples protocolo da NIP, o consumidor tendo protocolado uma NIP e automaticamente a agência... É automático, não depende da vontade do funcionário. A operadora simultaneamente fica sabendo do protocolo daquela reclamação. Muitas questões são resolvidas pelo simples fato de ter protocolado a NIP. Mas nem todas. E é importante que as pessoas também saibam que a ANS ela não pode obrigar. Então, você está dizendo, uma pessoa tinha um aneurisma, tinha que operar, o médico autorizou e o plano não quis. O plano está demorando a responder, A ANS não pode obrigar que a operadora faça ou deixe de fazer. A ANS pode abrir processo administrativo sancionador, o que também é uma limitação ao poder da agência. Quem poderia determinar que aquela cirurgia aconteça é o Poder Judiciário. Daí o alto índice também de judicialização. Isso é outro problema, né? Que a partir do momento que a regulação falha, as pessoas vão atrás do judiciário. Agora, a gente já fez algumas pesquisas informais, etc. Grande parte da população brasileira, mesmo dos usuários de plano de saúde, não sabe da existência da ANS, não sabe dos mecanismos que a ANS tem, que pode ajudar o consumidor. Então, esse é outro problema. Nós temos que encontrar uma maneira de tornar a agência mais conhecida, né? Coisa que ela não é. É engraçado, mas não é. O universo de beneficiários que procura a ANS, em termos do número global de beneficiários, é um número pequeno. E não é porque eu não acredito na ANS. Alguns, de fato, é porque não acreditam, mas boa parte é porque desconhecem. O Adi, no início deste ano, por iniciativa de uma diretora da agência, se cogitou a hipótese de um plano experimental super restrito
de atendimento exclusivamente ambulatorial, e os beneficiários não teriam direito a atendimentos de urgência, internações hospitalares e cirurgias. Ou seja, é uma iniciativa muito perigosa do ponto de vista dos interesses gerais, né, dos beneficiários desse plano. Essa iniciativa ela havia sido suspensa até que o STJ se pronunciasse sobre o assunto. Qual é o estado das artes sobre esse assunto e qual a tua opinião pessoal a esse respeito? Olha, Jefferson, essa... Eu não estava lá ainda. Essa proposta, eu acho que ela foi mal lançada, né? Mal divulgada e mal debatida. E a ANS recuou corretamente, né? E isso vai ser objeto, mais à frente, de voltar ao debate. Agora, o debate mesmo, debate amplo, debate em que todos os atores ligados à área, consumidores, operadoras, governo, Ministério da Saúde, enfim, todo mundo participe, né? Porque, além das restrições, então, qual é a ideia do plano, que também não é nova? Desde que existe regulação, desde o início dos anos 2000, vira e torna esse assunto vem à tona. Inclusive, em 2018, então, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, era ministro da Saúde, Michel Temer, ele lançou essa ideia, que também foi rejeitada, né? Mas é uma ideia permanente das operadoras. É o chamado Plano Popular, que oferece exames, consultas. Se no determinado exame ficar detectada uma doença grave, o que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai para o SUS. Então, a linha de argumentação de que esse tipo de exame, que é mais barato, esse tipo de produto, que é mais barato, e desoneraria o SUS, ele acaba não se tornando verdadeiro, né? Ele pode desonerar o SUS na atenção primária, mas onera na atenção da alta complexidade. Se tiver que submeter uma cirurgia a um tratamento de doença crônica, como insuficiência renal, que vai ter que fazer hemodiálise, né? E o temor também, justo, legítimo, que as entidades de consumidores levantaram à época, é que acontecer com as atuais modalidades de plano, aconteceu o que aconteceu com os individuais. Ter a comercialização restrita, né? E praticamente só se comercializar esse chamado plano popular. Aí plano de saúde, de fato, viraria coisa só para rico mesmo. Aí essa expressão ela ganharia dimensão na prática, né? Então, isso é algo que está, nesse momento, não diria engavetado, mas está aguardando a oportunidade para voltar a ser debatido. Mas, agora, uma questão também que as pessoas precisam saber, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a ANS regulasse os tais cartões de desconto, que são muito parecidos com esse plano popular. Nós não temos nem funcionário para fazer isso. São milhões de pessoas. É um setor totalmente desregulado. Então, esse é outro problema que a ANS vai ter que enfrentar quando essa decisão tiver que ser cumprida. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? A gente pode... Gente, eu acho que a gente pode encerrar porque ele está... Não. Tadinho. Mostrando para nos atender, né? Eu acho que, gente... Hoje não vai ter política aqui, não, pô, é só a Inés. Ah, bom, se você está disposto. Então, se está fácil assim, vamos falar de STF, né? Um tigre não pode... Eu acho que ele prefere falar da derrubada da MP do governo. Boa, vai lá, Tereza. Agora que a gente acaba com a garganta dele, né, Tereza?
Mas você viu você vê uma relação tão direta, né, entre, parece ter havido, não sei, queria sua opinião, está aí uma pesquisa mostrando o presidente Lula favorito em todos os cenários como candidato à reeleição, e exatamente no momento em que né, o Congresso, a Câmara, melhor dizendo, faz com uma articulação direta do governador Tarcísio de Freitas, derruba uma medida tão importante para o governo, né? Há uma relação entre essas duas coisas? Não só do governo, né? Como diz o presidente Lula, para o povo, né? E você vê que a palavra de ordem, né? Congresso traidor do inimigo do povo, voltou com toda a força, né? Hoje, redes sociais, porque as pessoas hoje elas estão atentas e sabem, efetivamente, voltaram. O fator mobilização popular finalmente voltou a ser um fator. Né? Finalmente voltou a ser um fator. Então, é o jogo lá do presidente da Câmara, né, que uma hora acena, né, para o seu público interno, né, e facilita essas derrotas para o governo. Outra hora tenta se afastar, né, quando a pauta é muito impopular, como foi o caso aí da PEC, da chamada PEC da bandidagem, né, da blindagem, da anistia. Né? Então, é essa dialética que acaba, muitas vezes, como foi agora, né, prejudicando os reais interesses populares. Né? E não vai restar outra coisa ao governo, é voltar a ter a mobilização popular como um fator importante, né? Porque isso, taxar os super ricos significa diminuir a desigualdade no Brasil. As pessoas estão se conscientizando disso. Né? Taxar essas bets, eu acho até que a proposta é até modesta. Essas bets têm que ser super taxadas mesmo. Elas são um mal na sociedade brasileira. Eu, por mim, quando eu era secretário do Consumidor, eu disse, isso devia ser proibido aqui no Brasil. E pesa, inclusive, é um mal até para a saúde, né? Está cheio de problemas. Total. Ela tem um potencial viciante incomensurável. Né? Assim como o álcool tem, como a droga tem. O jogo tem. Né? E eles criam uma série de incentivos a que você jogue. Né? Bônus daqui, bônus dali, enfim. Então, essa derrota que a Câmara impôs ao governo, na verdade, impôs uma derrota ao povo brasileiro. Né? Que eu espero saiba cobrar o preço ano que vem. Né? E o preço é aprendendo definitivamente a votar, né? Discernindo o seu voto. Né? Porque há elementos ali que efetivamente não poderiam estar no Congresso Nacional. Nós sabemos disso. E uma boa parte, né? Uma boa parte da população. Eu não me refiro a conservadores ideologicamente falando, eu me refiro a esse tipo de gente que trabalha contra o país. Miola? O Adi, como é que tu avalias essa possibilidade do governo nesta perspectiva nova? Houve uma mudança de conjuntura muito importante, o fator mobilização popular ele foi essencial para gerar essa pressão sobre o Congresso e obter vitórias e conter retrocessos. O governo pode lançar mão de outras agendas mobilizadoras que mantêm esse movimento permanente de mobilização, como, por exemplo, o fim da jornada 6x1. Recentemente, o ministro Haddad comentou sobre a ideia do governo federal organizar um debate nacional sobre o passe livre e outras para o transporte público e outras agendas do estilo que tem esse caráter de responder aos anseios sociais e as urgências que a população tem, não é, de uma vida que é uma vida invivível, não é, baixo nível de renda e precariedade de serviços públicos. Essas agendas elas têm esse poder de manter a mobilização e a pressão sobre o Congresso e o avanço, portanto, do governo, das pautas do governo, mesmo num contexto de uma relação de forças desfavorável?
Ah, Jefferson, não tenho dúvida de que tem. Né? Travou? O Adi congelou? Eu acho que ele congelou. E parecia que ele tinha parado sem congelar, né? Pensei que ele tinha ficado quieto, mas não, ele congelou. Pronto, voltou. A minha internet não está boa, mas vamos lá. Mas voltando, eu acho que o governo tem que se valer disso mesmo, porque assim como nós temos que aprender com os erros, nós temos que aprender com os êxitos também. Às vezes a gente não aprende com os êxitos, né? E aprender com o que foi essa mobilização, essas últimas mobilizações populares, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Aquela história de que a extrema-direita era invencível nas redes sociais, isso agora é história. Né? A história de que a extrema-direita tomou conta das ruas, né? E para a esquerda nunca mais, também virou história. Né? Então, nós temos que nos valer disso sim. Acho que o governo vai se valer. Tem que se valer. Né? E também acho, rapaz, que o presidente Lula poderia falar mais à população, de vez em quando. Melhor do que ele para fazer isso não existe. Né? Eu acho que uma linha direta com o povo aí ia fazer muito bem. Como é que você acha que ele deveria falar mais? Em cadeia ou num programa? Eu não tenho muita clareza disso, viu, Tereza? Mas que ele tinha que se dirigir diretamente ao povo de vez em quando, tinha. Cadeia nacional, ele não vai pedir nenhum favor, porque são concessões. Né? Então, é a hora que ele quiser. Enfim, entrevistas coletivas com mais frequência. Enfim, eu não tenho muita clareza, tá? Aí é com o Sidônio, mas eu acho que ele deveria ter uma linha mais frequente, linha direta com a população, com o povo brasileiro. Né? Isso ele sabe ninguém quando ele faz. Para a gente terminar, curto e grosso, você é candidato ao STF ou a deputado federal no ano que vem? Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Eu tenho 5 anos de mandato, né? Acho que o presidente você pretende cumprir o mandato todo. Botou lá para mofar na INES, vai ver que foi isso. Bom trabalho, viu? Muito sucesso. Mas terás um bom trabalho pela frente, viu? Necessário trabalho teu na INES. É um desafio, eu topei o desafio, eu acho que vai valer a pena comprar esse desafio. E no final, acho que a gente vai sair bem. Bem importante. Isso aí. Obrigado, Vadir. Obrigada. Obrigado. Melhoras, meu amigo. Porque nós dependemos de sua boa gestão. Isso, exatamente. Já, pessoal, cuidado na comemoração hoje com o destilado, né, cara? É verdade. É verdade. Um abraço, melhoras para ti, Vadir. Obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.